meditou no começo já do sermão que o Senhor Jesus Cristo prega aqui no início do Evangelho de Lucas, né? Começou no verso 20 até o verso 26. A gente agora vai continuar esse mesmo sermão, a partir agora do versículo 27. Lucas capítulo 6, a partir do verso 27, irmãos, diz assim a palavra do nosso Deus. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Amém, irmãos. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos dê a capacidade, irmãos, de entendermos, também sejamos transformados pela palavra do Senhor. Oremos. Ó Deus, Senhor, tua palavra diante de nós, Senhor, tão firme, Pai, tão forte, tão profunda, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, para que nós abandonemos nossos pecados, Pai, possamos nos curvar, Senhor, uma vida que obedece a Ti, meu Deus, nós possamos viver uma vida, meu Deus, que ama o Senhor Jesus Cristo, Pai, e vive em função dele. Tenha misericórdia de nós. Não nos permite, Senhor, viver uma vida contrária à Tua palavra, Pai. Não nos permite viver como os ímpios, Senhor, dispostos apenas a servir ou abrir mão naquilo que não nos interessa, Deus, mas que no mais profundo do nosso ser, Senhor, nossa vida possa estar em Tuas mãos. No nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Quem é o nosso próximo, irmãos? Essa foi uma pergunta que fizeram para o Senhor Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo, ele inclusive vai contar aquela parábola do bom samaritano para poder responder essa pergunta. Quem é o nosso próximo? E qual é a resposta de Jesus, irmãos, com aquela parábola de modo muito simples? Depois nós teremos a oportunidade de meditar nela quando for o momento. Mas a resposta de Jesus é: o próximo é aquele que está no nosso caminho. A gente vive numa época, irmãos, assim como o tempo em que a Bíblia foi escrita, no tempo em que Jesus vivia, que nós escolhemos pessoas para amar. Nós escolhemos pessoas a quem nós vamos nos entregar, a quem nós vamos servir, e nós escolhemos outras também para odiar. Nós escolhemos outras pessoas para que nós tenhamos ela como um símbolo de tudo aquilo que nós odiamos, e nós então nos manifestamos dessa forma com essas pessoas que simbolizam aquilo que nos é contrário, que é contrário à nossa fé. Veja, irmãos, aqui no Evangelho de Lucas, a gente tem visto que a perspectiva de Jesus a respeito de tudo é completamente diferente. Jesus, ele vem, irmãos, não é para destruir a tradição, não é para simplesmente inverter tudo aquilo que os homens conhecem da palavra de Deus, não, mas ele vem para trazer o verdadeiro sentido. Enquanto eu e vocês, nós geralmente queremos minimizar o poder da palavra de Deus ou o alcance dela em nossas vidas, Jesus, ele não se contenta com isso, com o que os homens faziam na sua época, e ele vem então para mostrar que o evangelho é completamente diferente do que aquilo que os homens têm entendido e têm proclamado.
Vejam, a gente vê isso desde o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nasceu de um modo completamente, irmãos, impensado para o rei, para o Senhor do universo. A gente vê que Jesus Cristo, ele nasceu, irmãos, em condições completamente precárias. A gente vê que Jesus, irmãos, ele sendo rei, ele viveu a vida que um servo não viveria. Mas, ao mesmo tempo, a vida de Jesus Cristo é diferente daquilo que nós esperávamos, mas não é diferente daquilo que a palavra de Deus já vinha prevendo. A gente puder olhar, as próprias pessoas que prefiguraram o Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento também foram dessa mesma forma. A gente for olhar José, que reinou sobre o Egito, ele também viveu numa condição, irmãos, que nós não esperávamos que fosse o homem que ia ser enviado por Deus para salvar o mundo. O próprio rei Davi também, que até o seu próprio pai se esqueceu dele, estava ali isolado, cuidando das ovelhas, enquanto o resto da sua família estava ali conversando e fazendo uma refeição com o sacerdote, com o profeta do Senhor. Então, Jesus Cristo, quando ele vem, ele mostra que a vida que nós devemos viver como cristãos, irmãos, é diferente daquilo que o mundo proclama, mas não é diferente daquilo que a própria palavra de Deus já nos ensinava. E a gente viu isso nesse início do sermão que o Senhor Jesus Cristo falou, ele dando a introdução e através dessas bem-aventuranças, irmãos, através desses primeiros versículos que o Senhor Jesus Cristo proclamou aqui nesse sermão, a gente vai entender o restante de todo o sermão que ele vem proclamar. Veja, ele vem nos dizer justamente que é o inverso daquilo que nós consideramos grande, é aquilo que é grande aos olhos de Deus. Ele diz, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurado aqueles que têm fome, bem-aventurado aqueles que são perseguidos. Então, ele vem dizer pelo contrário, se você está desfrutando de uma condição de consolo, de conforto, de satisfação plena nesse mundo, aí é que você deve se preocupar. Mas, irmãos, quando pensávamos que Jesus Cristo já tinha falado demais, já tinha machucado demais o coração dos homens, ele vem e nos diz, eu digo, porém, a vocês, que vocês que estão me ouvindo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Vejam, irmãos, era ensinado, nós vemos a partir do Evangelho de Mateus, Mateus também está relatando essa mesma pregação do Senhor Jesus, lá é dito, né? Disseram para vocês, ouvis o que foi dito, vocês escutaram, vocês foram ensinados que vocês podem odiar os inimigos de vocês. Mas o que eu venho dizer para vocês é o contrário, vocês devem amar os inimigos de vocês. Vejam, tudo isso se resume nessa questão, irmãos. Quem é o nosso próximo? E aí, se a gente fosse perguntar para um judeu, ele ia dizer que o próximo é o povo de Deus. São os israelitas que são o próximo deles. Que eles devem amar os judeus, que eles devem cuidar dos seus, que aqueles que são seus considerados irmãos, né, porque são todos filhos de Abraão, eles devem cuidar uns dos outros. Mas que as outras pessoas, aqueles que não fazem parte do povo de Deus, eles devem ser odiados. Tanto é, irmãos, que é interessante porque Lucas, como ele escreveu o evangelho para o mundo todo, né, para mostrar que Jesus Cristo ele pode salvar para o mundo todo, ele vai usar palavras aqui como que durante o decorrer dessa passagem que nós lemos, ele vai falar, quando ele falar a respeito de homens ímpios, ele chama de pecadores. Mas se a gente for olhar a forma que Mateus retrata, Mateus refletindo ali a tradição, o pensamento da época, que até inclusive no Antigo Testamento fala dessa forma, homens pecadores eram um sinônimo de gentios, eram um sinônimo de ímpios. Então, Lucas, ele vem deixar claro para a gente, assim como Mateus também, que nós devemos amar, irmãos, aqueles que são diferentes da gente, aqueles que não pensam iguais a gente, aqueles que não fazem parte do grupo que nós escolhemos para ser o grupo que nós dizemos que está certo. Veja, os judeus eles diziam isso, mas não apenas esse grupo dos judeus, os fariseus, mas esse era um pensamento comum. Não sempre é um pensamento comum na história da humanidade você separar um grupo e você dizer eu pertenço a esse grupo. E as outras pessoas que não pertencem a esse grupo, você não tem um compromisso de amor e de cuidado com aquelas pessoas. Nós já meditamos em Gênesis no capítulo 10, nós vimos que ali mostra que todas as pessoas, por mais que sejam diferentes, elas são iguais. Nós vimos que a Noé, ele teve 3 filhos, e 3 filhos diferentes, 3 filhos que representam toda a humanidade, as etnias diferentes dos homens, mas que eles não são filhos de pais diferentes, eles são todos filhos do mesmo pai. Então, veja, irmãos, se os judeus eles diziam, nós somos um só, a gente deve se amar porque
todos nós somos filhos de Abraão, mas todos eles também são filhos de Noé, assim como nós. Todos eles são filhos de Adão, assim como nós. Todos os seres humanos também são filhos de Noé e são filhos de Adão. Então, nós não podemos, irmãos, dizer que uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus, ela não pode ser alvo do nosso amor. Porque, na verdade, quando nós amamos uns aos outros, irmãos, isso é um reflexo do amor que nós temos para com Deus. A gente resume geralmente a lei do Senhor em 2 mandamentos, né? Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas a gente poderia resumir esses 2 mandamentos em um só, em amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos querer amar o próximo como a nós mesmos. Mas essa é uma coisa muito difícil, irmãos, de fazermos, porque na maior parte do tempo nós não estamos dispostos nem a amar as pessoas próximas a nós, as pessoas que fazem parte da nossa família, as pessoas que fazem parte do nosso convívio. A maior parte do tempo nós queremos amar apenas a nós mesmos. Mas é comum que os homens possam dizer isso. Não, você tem que amar as pessoas. Você tem que amar o próximo. Mas Jesus Cristo ele vai além. Ele não corrige você apenas para que você tenha uma vida socialmente saudável, para que as pessoas que estão à sua volta recebam um pouco do seu cuidado e da sua atenção. Mas Jesus diz até mesmo, os vossos inimigos devem ser amados por vocês. E ele diz, e vocês façam o bem aos que odeiam vocês. Porque, veja, a gente poderia, né, irmãos, tentar transformar o amor numa coisa que o amor não é. Numa coisa apenas teórica, numa coisa apenas sentimental. Nós gostamos muito de fazer isso. Nós dizemos, nós amamos as pessoas. Nós amamos as almas das pessoas. Mas Jesus ele deixa isso de um modo muito claro, coloca isso de uma forma muito prática, para que eu e você a gente não possa se esquivar de amar verdadeiramente. Ele diz, nós devemos fazer o bem aos que nos odeiam. Ou seja, irmãos, veja, se a pessoa ela nem lhe considera um ser humano, se a pessoa ela quer mais é que você morra, se a pessoa ela quer destruir a sua vida, ainda assim, a sua resposta para com aquela pessoa não deve ser de ódio também. Não deve ser retribuir o mal com o mal. Pelo contrário, o que a palavra de Deus nos ensina é você deve amar os seus inimigos. Você deve fazer o bem àquelas pessoas que querem o seu mal, que querem que você deixe de existir. Aquelas pessoas que lhe odeiam, aquelas pessoas que lhe invejam, aquelas pessoas que não apenas pensaram, não apenas falaram, mas fizeram de fato o mal contra você. Veja que não dá para eu e você, irmãos, a gente acreditar no Evangelho, a gente dizer que Jesus Cristo está certo nessas coisas, como em todas as coisas. Isso não mostrar para nós o quanto que nós estamos distante da verdade, o quanto que nós precisamos ser transformados. Porque, como eu disse, a gente não consegue nem amar, irmãos, as pessoas que mais próximas a nós que nós devemos, temos um dever, até moral, até social, quanto mais amar aqueles que nos odeiam. Veja, Jesus ele continua dizendo, ele diz, vocês vão bem dizer aos que vos maldizem, e vocês vão orar pelos que vos caluniam. Jesus ele está deixando aqui cada vez de uma forma mais prática, irmãos, porque veja, uma pessoa ela está falando mal de você, ela está lhe difamando, ela está destruindo a sua imagem, a sua reputação na sua família, no seu local de trabalho, entre os seus amigos. Qual é a resposta natural nossa? A gente vai conhece também os defeitos dela e vai então você vai também falar mal daquela pessoa. Você também vai, assim como ela que está falando mal de você, você vai lá e você vai falar mal dela também. E está tudo certo, porque ela não está fazendo, ela não deu essa ousadia, ela não lhe deu essa liberdade, não foi ela que abriu essa porta, não foi ela que iniciou essa guerra. Mas a palavra de Deus diz não. A palavra de Deus diz, você vai amar o seu inimigo. Ah, eu amo eu aqui e aquela pessoa lá, não quero o mal dela. Não, Jesus diz, você vai fazer o bem aos que odeiam você. Ah, então tá, eu vou fazer o bem, eu vou... Não, Jesus disse, você vai falar bem daquela pessoa. Isso que significa bem dizer, irmãos. Bem dizer significa você falar bem. Você vai falar bem a respeito daquela pessoa. Em vez de você se aproveitar de que você conhece defeitos também dela e ela lhe deu ousadia para você poder falar o mal dela, você vai bem dizer aquela pessoa.
E não apenas, irmãos, vai ser algo falso perante os homens que você vai fazer. Você vai falar bem daquela pessoa que está falando mal contra você. Não. Ele diz, você vai orar. Você vai orar pelos que vos caluniam. Ou seja, não apenas diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. Você vai amar aquela pessoa. É interessante, irmãos, porque veja que a Bíblia ela não exclui a existência de inimigos nesse mundo. Jesus ele não está dizendo aqui não existem inimigos. Não está dizendo aqui que o mundo é cor-de-rosa e que não existe o mal e que as pessoas são boas e que a gente tem que buscar extrair o melhor das outras pessoas, que o mundo precisa ser mais educado, as pessoas precisam ser mais compreensivas e tudo vai dar bem. Não, irmãos. Jesus ele está dizendo que existem inimigos, existem pessoas que odeiam, existem pessoas que caluniam, existem pessoas que maldizem. Ele diz, mas você não vai fazer parte desse grupo. E você não vai fazer parte desse grupo não é na expectativa de que o mundo se torne um lugar melhor. Não é, eu vou fazer a minha parte para que o mundo se torne um lugar melhor. Não, irmão, você vai fazer isso independente dos resultados. Você vai fazer isso porque o Senhor Jesus Cristo ele está mandando que você faça. Por mais que o mundo seja um local terrível e perverso, irmãos, e a gente não pode imaginar as maldades que os homens são capazes de praticar nessa terra. Ainda assim, você vai agir como um filho de Deus. Veja, ele diz, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tira a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Veja, irmão, Jesus diz, aquele que não apenas lhe ofende verbalmente, mas até mesmo aquele que chega a lhe ofender fisicamente. Ele diz, a sua reação para com aquela pessoa não deve ser de ódio, nem deve ser de revidar. Vejam, irmãos, a palavra que é usada aqui para falar a respeito de bater na face é a palavra que é usada para se referir ao que acontece com o Senhor Jesus e o que acontece também com o apóstolo Paulo, principalmente o que acontece com o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo está diante das autoridades judaicas e ele então vai falar contra o sumo sacerdote, né, sem saber que era o sumo sacerdote, e aí vão bater nele e mandar ele respeitar as autoridades. Né? É um tapa que era dado com a parte externa da mão, né, dava um tapa no rosto da pessoa. Ou seja, aqui não está falando de que se uma pessoa entrar para invadir a sua casa e a pessoa ela vai matar a sua família, você vai dizer, pronto, pode levar minha família, pode me matar, pode tirar minha vida. Não é disso que a Bíblia está falando. Veja, o contexto aqui, irmãos, o que está sendo ensinado é como deve viver um cristão para refletir a glória de Deus. Existem momentos, irmãos, em que nós iremos precisar nos defender. Mas existem momentos em que você ser ofendido, você apanhar, vai ser a melhor forma que você vai fazer para demonstrar que você é diferente daquela pessoa que está lhe ofendendo. Vejam, se uma pessoa presenciar uma briga entre duas pessoas e uma está falando mal da outra, todas duas, uma está falando mal da outra, ela vai olhar e vai dizer, olha, ela vai se colocar como um juiz e vai tratar aquelas duas pessoas, ela como uma pessoa ponderada, equilibrada, vai dizer, olha, está todo mundo errado aqui. Porque veja, ele está ofendendo, mas o outro está ofendendo também. E aí a questão não é quem começou primeiro está errado. Não. A questão é a postura, a prática é exatamente a mesma. E nós não devemos nos igualar, irmãos, a essa forma humana de pensar que nós temos o direito de revidar, que é bater o levou, que as pessoas não podem falar contra nós. Porque, veja, você está buscando defender a sua própria honra, você está mostrando que o seu coração é preocupado apenas com o seu ego, que você é maior do que tudo. Agora, irmãos, de fato, quando for para defender o reino de Deus, então você pode se defender. Inclusive, irmãos, a gente leu o texto da instituição dos diáconos, no capítulo 6 de Atos, na liturgia. Se a gente continuar lendo, na semana que vem, quando nós formos fazer a leitura, a gente vai ver que Estevão está sendo falsamente acusado. Falsas testemunhas estão lá sendo colocadas contra ele. E o que é que ele vai fazer? Ele vai ficar calado, ele vai dizer, não, tá tudo bem, essas testemunhas aí são verdadeiras, pode me matar, pode me prender por causa delas. Não é isso que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Irmãos, ele está dentro de um tribunal e ele vai dizer, então, vai falar e vai mostrar desde lá de Gênesis que sempre foi assim. Aqueles que se dizem povo de Deus, eles sempre quiseram buscar perseguir e matar
aqueles que Deus levantou para poder salvá-los. Ele vai mostrar que isso aconteceu com José. José foi os seus próprios irmãos, ou seja, foi o povo de Deus que foi lá e que vendeu José, que queria matar José e que vendeu ele para ser levado para o Egito. A gente vai ver que o mesmo aconteceu com Moisés também. Moisés ele matou um homem para poder salvar um judeu. E aí depois, quando ele foi apartar a briga entre dois judeus, eles disseram: você está pensando o quê? Você está pensando que você é quem? Você está pensando que você foi escolhido por Deus para libertar a gente? Não, você não vai se meter aqui nessa discussão nossa, não. Então, sempre foram rejeitados os homens que Deus levantou. O mesmo aconteceu com Davi e todos os homens que Deus levantou, irmãos, principalmente o Senhor Jesus Cristo. Os homens sempre tentaram, sempre foram tentados a rejeitar. E aí Estevão fala isso e ele termina dizendo: tá vendo vocês que são perversos e duros de coração? Vocês sempre fizeram isso. O que vocês estão fazendo comigo agora, vocês fizeram sempre. Então, veja, Estevão ele não ficou calado, ele se levantou, ele ali cheio com o Espírito Santo, falou e fez acusações graves contra aqueles homens. Mas, irmãos, ele não estava preocupado em fazer uma defesa pessoal dele. Tanto é que se ele tivesse preocupado em defender a honra dele ali naquele momento, ele teria ficado calado. Ele teria ficado calado. Porque aqueles homens que estavam julgando ele se levantou, ele abriu a boca para mostrar que aqueles homens eles estavam em pecado. Então, ele se levantou ali e a gente vê claramente que não era um ódio dele, que não era uma defesa pessoal, que ele, quando ele vai morrer, quando aqueles homens vão apedrejá-lo, ele diz: Senhor, não imputa esse pecado a eles. Ou seja, ele obedece exatamente o que Jesus disse para ser feito aqui. Ele ora por aqueles homens. Ele fala bem daqueles que estão maldizendo ele. Ele pede para que Deus os perdoe. Então, veja, irmãos, nós precisamos ter a sabedoria de Deus. E, de fato, a sabedoria dada por Deus para saber como agir em determinada situação. Mas se nós pudermos pensar, irmãos, de um modo muito mais prático, para que o nosso coração não sempre queira dizer: não, eu estou fazendo isso pelo reino de Deus. Eu e você, irmãos, a regra geral é essa. As pessoas nos odeiam, o que é que nós faremos? Nós iremos amá-las. Nós iremos amá-las. Eles são nossos inimigos, o que nós iremos fazer? Nós iremos fazer o bem a eles. E tudo que eu e você a gente for fazer, não vai ser pensando no mal daquela pessoa. Veja, se eu vou precisar revidar uma fala mal colocada daquela pessoa, se aquela pessoa falou algo contra a minha pessoa, de modo que o reino de Deus vai se prejudicar pelo escândalo que aquilo ali pode causar, então eu vou falar não de um modo para ofender aquela pessoa ou para destruir a credibilidade daquela pessoa, mas simplesmente para restaurar a verdade de um modo que o reino de Deus seja exaltado, irmãos. Veja, o meu interesse pessoal não é o que deve estar no meu coração. Só que, veja, é muito fácil fazer isso na prática se eu e você, de fato, já somos pobres. Se eu e vocês, nós, de fato, já temos fome. Se eu e vocês, nós, de fato, já choramos. Agora, se nós estamos cheios, irmão, se nós estamos fartos, se nós estamos satisfeitos com o que somos, com o que temos, então a gente sempre vai querer revidar. A gente sempre vai querer retribuir da pior forma. Nós nunca estaremos amando verdadeiramente os nossos inimigos. Eu e você, a gente só vai conseguir amar os nossos inimigos, irmãos, e agir de um modo santo diante de todas as coisas que são feitas contra nós, quando, de fato, nós já estivermos vazios de nós mesmos. Quando a nossa esperança, a nossa expectativa já for o reino de Deus. Veja, se a gente já está alegre, irmãos, porque nosso é o reino de Deus, como Jesus já nos disse lá na bem-aventurança. Se nós estamos alegres, irmãos, porque nós seremos fartos no reino celestial. Se nós estamos alegres já, porque nós iremos rir eternamente com Deus. Irmãos, então, aquilo que nos é feito nesse mundo, aquilo que nós temos que sofrer aqui nessa terra, não irá nos incomodar tanto assim. A nossa resposta natural diante das calúnias, diante de quando os homens nos maldizem, diante de quando os homens nos ofendem, não vai ser revidar. Isso vai ser uma coisa que nós pensaremos em fazer se for necessário, quando for necessário. E nunca com o objetivo de glorificarmos a nós mesmos. Veja, a gente pode ver isso claramente, irmãos, que o que está sendo dito aqui por Jesus Cristo não é simplesmente você é um morto, você é uma pessoa que não existe, você se anula completamente e deixa a injustiça prevalecer,
Porque nós vemos aqui o Jesus Cristo dizendo assim, ó, dá a quem te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Ele está dizendo, se alguém lhe pedir, você dá. E você não entre na justiça, ou seja, não vá cobrar algo de alguém que veio ali tomar algo que lhe pertencia. Veja, se isso fosse uma palavra absoluta, que Jesus está dizendo aqui, e não existe nenhuma exceção a esses casos, então o próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele estava mandando os irmãos lá em Corinto pecarem. Porque veja, os irmãos em Corinto, eles estavam entrando na justiça, uns contra os outros, e o apóstolo Paulo, de fato, os repreende com relação a isso. Só que veja, o que o apóstolo Paulo fala não é, vocês não devem entrar na justiça e devem não buscar ter aquilo que pertence a vocês. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo falou bem assim, será que não existem homens sábios entre vocês para julgar esse caso aí? Porque, de fato, se for para você entrar na justiça, se for você trazer um escândalo para a igreja do Senhor, você está brigando com o seu irmão, botar um ímpio para resolver uma questão que está acontecendo entre os irmãos da igreja, ele diz, aí é melhor você sofrer o dano. É isso que o apóstolo Paulo fala. Mas se ele disse, irmãos, que eles poderiam ter procurado homens sábios na igreja para resolver a questão, então não é pecado, eu e você, nós exigimos nosso direito em algumas circunstâncias. Se a gente for olhar, uma passagem no livro de Provérbios, ela explica muito bem isso aqui que está sendo dito pelo apóstolo Paulo. Eu peço para que os irmãos abram no livro de Provérbios. No capítulo 3. A partir do versículo 27, veja, irmãos, é uma seção aqui desse capítulo 3 de Provérbios que Salomão ele vai nos ensinar a proceder em algumas situações específicas. E ele diz, não te furtes a fazer o bem, a partir do versículo 27, a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Ou seja, se você tem a capacidade de fazer o bem a alguém, você vai fazer. Se uma pessoa ela tem o direito, você não vai deixar de dar a ela, porque você vai dizer, não é minha obrigação fazer isso. Ele diz, pois é sua obrigação sim fazer o bem, se você é capaz de fazê-lo. Só ele diz ainda no versículo 28, sobre aquilo que a gente leu, dá a quem te pede. Ele diz, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Ou seja, se uma pessoa está necessitada, você vai ajudar ela imediatamente, você não vai dizer, eu vou pensar se vou lhe ajudar, vem amanhã para eu ver se eu posso lhe ajudar. Ele diz, se a pessoa está necessitada, você tem condições de ajudar, você vai lá e você vai ajudar aquela pessoa. Ele continua dizendo, não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. E no versículo 30, irmãos, explicando o que nós lemos lá, dizendo que nós não devemos entrar em demanda, ou seja, entrar em justiça contra ninguém. Ele diz, jamais pleiteieis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Está dizendo, olha, você não vai entrar em demandas desnecessárias, você vai pensar, irmãos, imagina só, uma pessoa foi lá e ela tirou de fato algum bem seu, você vai olhar, meu Deus, minha riqueza não está aqui nesse mundo. Eu não preciso disso. Se eu for entrar na justiça para buscar uma coisa tão simples aí, que não é necessária para a minha vida, que eu não preciso disso, eu vou gastar tanto tempo, tanta energia, vai parecer para esse mundo que isso realmente é algo tão importante para mim, quando na verdade o meu tesouro não está nisso. Então é melhor eu não buscar essas coisas. E aí ele diz então, irmão, no versículo 31, não tenhas inveja do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Veja, irmãos, se a gente parar para trazer também essa passagem aqui, esse versículo 31, não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos. Veja, o homem violento, irmãos, é que vai agir com ódio, o homem violento é que vai caluniar, o homem violento é que vai maldizer e amaldiçoar. A gente não vai seguir ele em nenhum dos nossos caminhos. Por quê? Porque nós queremos, irmãos, a intimidade do Senhor. E ele diz, aos retos, o Senhor trata com intimidade. Veja, por que é, irmãos,
que nós buscamos ser diferentes desse mundo, até mesmo em coisas que nós poderíamos agir diferente. Nós poderíamos exigir o nosso direito a cada momento, se a lei nos permite, mas a Bíblia diz, essa não é a sua regra. A sua regra é o contrário disso. Você não vai buscar aquilo que você tem direito. Você vai buscar aquilo que você entende que vai trazer glória e honra para o nome de Deus. Se for um interesse pessoal seu e desnecessário, você não precisa buscar aquilo, porque a sua riqueza, o seu tesouro não está aqui nesse mundo. Mas veja, se eu agir dessa forma, irmãos, se a gente for agir dessa forma aqui, ó, a gente for dar a quem nos pede, a gente for dar outra face, quem tirar a capa, nós vamos deixar também levar a túnica, dar todo o que te pede, se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Aí a gente vai ficar pobre. Se a gente for fazer isso aqui que Jesus está dizendo, a gente vai ficar pobre. Se a gente não for lutar pelo nosso interesse, as pessoas vão destruir a gente vai viver chorando, porque a gente vai estar sempre perdendo, a gente vai estar sempre no prejuízo. Só que, irmãos, foi o que o Senhor Jesus Cristo nos disse. Se for isso que acontecer, se de fato isso acontecer, bem-aventurado é você. Se por conta disso você vier a perder alguma coisa, não tenha isso como uma tristeza, como uma angústia na sua alma. Faça como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse assim, o que eu considerava lucro, hoje eu tenho por perda. Ele diz, tudo isso, olha, eu não considero como lixo pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo nos diz, olha, se você viver de um jeito que demonstre que o seu tesouro não está aqui nesse mundo, você é bem-aventurado. Você já foi alvo da bem-aventurança, porque seu é o reino de Deus. E então essa passagem, irmãos, termina aqui no versículo 31, dizendo, como quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles. É aquilo que é chamado pelos homens de a regra de ouro, né? O seu direito acaba quando o direito da outra pessoa começa. Não faça com outra pessoa aquilo que você não quer que faça com você. Né? Geralmente essa é a frase que é mais dita, né? Não faça com o outro aquilo que você não quer que não seja feito com você. Só que, veja, irmão, se você parar para pensar, o que Jesus Cristo disse foi o contrário disso. Ele não disse, você não vai fazer com os outros aquilo que você não quer que façam com você. O que Jesus Cristo diz é, você vai fazer com os outros aquilo que você quer que façam com você. Ou seja, o que Jesus Cristo está nos chamando, irmãos, não é para uma atitude passiva. Não é uma atitude passiva, não é você levou uma tapa, você oferece a outra face, não é? Se levou a sua túnica, que é aquela roupa externa que a gente vê os homens usando, aqueles vestidos grandes, aí você vai dar também a roupa de dentro, e você vai ficar nu. Jesus Cristo está dizendo, não é uma atitude passiva que ele quer. Você vai ter uma atitude ativa. Né? A gente consegue ver isso claramente lá em Mateus, quando diz assim, se alguém lhe chamar para andar 1 milha, você vai lá e você vai andar 2. Ou seja, você não vai sofrer, irmãos, a perda, você não vai sofrer a diminuição da sua moral diante dos homens, porque você vai ser visto como uma pessoa insuficiente. Você vai ser visto como uma pessoa desprezada aqui nesse mundo, se você for seguir os mandamentos do Senhor. Ele diz, você vai fazer isso de um modo ativo. Como quereis que os homens os façam, assim fazei vós também eles. E aí, então, irmãos, a gente vai para a passagem seguinte, que é uma explicação, na verdade, o fundamento disso aqui que nós vimos do versículo 27 até o 31. Ele diz, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Jesus está dizendo, vocês querem ser iguais aos ímpios? Vocês estão satisfeitos em viverem uma vida iguais a dos ímpios? Porque se for, continue vivendo do jeito que você está vivendo. Você está vivendo de um jeito que é igual o ímpio vive. O ímpio é que vive assim. Eu amo aqueles que são meus e odeio aqueles que não são meus. Só que, irmãos, a tradução em português atrapalhou um pouco o entendimento, porque essa palavra que recompensa, na verdade, é a palavra graça que é usada no original. Então, se a gente puder traduzir um pouco melhor, a passagem é, se amais os que vos amam, qual graça? Que graça há nisso? E aqui graça não é no sentido de engraçado, né? É no sentido de você não estar sendo gracioso. Para você poder ser gracioso, você vai ter que amar não apenas aqueles que te amam,
mas você vai amar também aqueles que são seus inimigos e que odeiam você. Ele diz, se você fizer o bem apenas a quem faz o bem, que graça há nisso? Até os pecadores fazem isso também. Os pecadores amam também. Os pecadores, irmãos, quer dizer que os traficantes, quer dizer que os políticos corruptos, eles não amam aqueles que são deles, não amam seus filhos, não amam seus pais, não amam a sua família. Eles não estão, inclusive, tirando aquilo que é da população, da sociedade, para poder dar para aqueles que são seus, porque já acumularam tantos, muitos deles, que não vão nem poder guardar, não vão nem poder gastar na sua própria vida. Eles amam, mas eles amam aqueles que são seus. Até os pecadores fazem isso. Ele diz, e se emprestais aqueles a quem você espera receber, qual é a vossa recompensa? Veja, você está dizendo que está emprestando para uma pessoa, sendo que você está esperando receber aquilo ali de volta, uma pessoa que está precisando. De novo, nós lemos hoje também na liturgia, no Salmo 15, dizendo que não tem problema, irmãos, você emprestar, e inclusive emprestar com juros. Tá? A Bíblia fala que a Bíblia é contra os juros exorbitantes. Você vai fazer um empréstimo para uma pessoa e você vai cobrar os juros ali daquilo ali, isso não é pecado. É que no Brasil termina sendo, né? Porque é crime, né? A gente emprestar juros, né? É agiotagem. Mas pela lei do Senhor não há problema nisso. O que Jesus está dizendo aqui é, mas se você faz isso, você não está agindo com graça. Você empresta para receber juros. Você não está agindo com graça, você está agindo como uma pessoa que, um banco. Você está agindo como um banco. Você empresta para poder receber depois. E, de novo, como eu disse, não há problema nenhum em viver disso, irmãos. Nessa profissão não existe nenhum problema com a atividade bancária, né? Não sei, enfim, outras questões que a gente poderia falar. Mas não é isso que está sendo tratado aqui, irmãos. Quando Jesus disse, dá a quem te pede, dá a todo que te pede, ele está falando de alguém necessitado. Então, se alguém está necessitado, você não vai emprestar para aquela pessoa ali a juro. Pelo contrário, você vai emprestar e você vai emprestar com o coração tranquilo. Se a pessoa não pagar, eu estou em paz. Porque eu quero é ajudar o meu irmão. Meu objetivo é ajudar o meu irmão. Minha preocupação não é quanto que eu vou receber, quanto isso ia estar rendendo se tivesse guardado. A preocupação é ajudar o seu irmão. Qual é a graça? Em que você está sendo gracioso? Se você está preocupado com o que você vai receber de volta. Veja, se você dá amor, esperando receber amor de volta, se você faz o bem, esperando que as pessoas façam bem a você de volta, se você empresta, esperando que as pessoas lhe devolvam aquilo ali com juros, você não está sendo gracioso. Você não está agindo de um modo santo. Sabe por quê? Porque também os pecadores fazem tudo isso. As pessoas que não creem no Senhor, elas fazem isso. Na verdade, se vocês forem olhar, né, o que é que os ímpios eles vão falar, né? Eles vão dizer assim, não, você tem que fazer o bem, porque quando você faz o bem, aí o universo conspira ao seu favor, né? Você tem que fazer o bem porque você tem que plantar coisas boas na sua vida. Até quando você vai perdoar alguém, irmãos, o que é que os ímpios ensinam? Você tem que liberar perdão, porque senão aquilo ali vai lhe destruir. Sendo que não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. Se eu estou fazendo um bem, esperando ter uma recompensa aqui dos homens, qual é a graça? Em que eu estou sendo gracioso? Em outras palavras, irmãos, o que é que ele está querendo dizer quando ele diz qual é a graça? Por que, é que você está sendo, em que você está sendo gracioso com isso? A gente vê isso, irmãos, no final da passagem. Veja, porque ele diz aqui no versículo 35 e no 36. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Por que você vai fazer isso? Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Irmãos, qual é a intenção? Por que, que o crente ele vai agir dessa forma? Ele não pode agir de outra forma, irmãos. Por que, que ele não pode agir de outra forma? Porque foi assim que Deus agiu conosco. Amar o inimigo, irmãos. O que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 5? Porque Deus, sendo nós ainda inimigos, ele prova o seu grande amor para conosco, dando Jesus Cristo para morrer na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então,
Como foi que Deus iniciou a nossa relação com Ele, irmãos? Esse resgate. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele teve que dar um passo inicial de acabar com a inimizade, de acabar com a guerra. Ele teve que enviar o filho dele. A condição de paz, ele que teve que trazer o seu próprio filho para morrer, para pagar pelos nossos pecados, pela nossa dívida infinita, imensa. Veja, foi a parte ofendida que foi lá e disse: eu não vou revidar, eu vou transformar. Eu vou agir de um modo que transforme a ação da outra pessoa. Só que, óbvio, eu e você, irmãos, aí não tem como garantir que isso acontecerá. Deus é Deus, Deus ele sabe todas as coisas. Mas veja, Deus ele não faz isso apenas com os seus filhos. A gente vê aqui, ele diz, olha, Deus ele é benigno até para com os ingratos e maus, ou seja, até para aqueles que vão permanecer na ingratidão e na maldade. Ou na linguagem que Mateus usa, ele diz, Deus faz nascer o sol sobre justos e sobre injustos, ou seja, até mesmo aqueles que não vão se converter. Deus age de modo bondoso e gracioso. Então, como é que nós vamos agir de outra forma? Vou dizer, só a quem me pertence, só a quem é do meu time, só quem é do meu grupo, só é quem é de direita, só quem é de esquerda que eu vou amar, o outro eu vou odiar. Como, irmãos? Se Jesus Cristo foi Deus construindo um caminho para que, primeiro, ele veio até nós e depois para que nós pudéssemos ir até ele. Se a gente for viver nesse clima de guerra, de hostilidade, irmãos, de inimizade, então, se a gente fosse querer que fosse sempre assim, então nós inicialmente nem seríamos crentes. E se eu e você, a gente quer reproduzir esse comportamento, então significa que você, a gente está dizendo, a gente não quer mais que Deus seja glorificado nesse mundo através daquilo que mais glorifica Ele, que é a salvação de pecadores. Eu não quero mais que ninguém seja salvo, não. Tá bom, já estou salvo, já estou no time de Deus, vou amar aqueles que estão no time de Deus, e os outros que não são no time de Deus, aqueles que são contra o Evangelho, eu vou odiar eles. Aí pronto, ninguém mais vai se converter, então. Então, a gente quer limitar a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Não, irmãos, a gente vai agir de um modo que exalte o que Cristo fez. A gente vai viver de um modo que mostre que Jesus Cristo, o que ele fez na cruz do Calvário, realmente é mais importante de tudo para nós. Veja, irmão, Jesus Cristo ele não morreu como um mártir, ele não morreu como uma pessoa para a gente olhar e servir de exemplo, dizer, olha como ele viveu uma vida bonita, ele deu a vida dele. Não, irmãos, Jesus Cristo ele morreu para restabelecer relacionamentos, para fazer com que até inimigos, Deus e os homens, possam agora não apenas ser amigos, mas serem pais e filhos. Eu vi uma história que eu vi um pastor quando estava pregando esse sermão, ele contou de missionários que foram pregar numa tribo indígena e foram mortos naquela tribo. E então as esposas daqueles missionários foram orar por aqueles homens que tinham matado seus maridos. E depois a próxima geração daquela família voltou lá naquela tribo e muitos deles se converteram lá. E o próprio homem que tinha matado o avô daquele moço que foi lá e pregou para ele, eles passaram a se tratar como neto e como avô. O assassino do avô dele começou a ser tratado como o próprio avô dele. Veja, irmãos, é isso que o Evangelho faz, quando de fato ele é o centro da nossa vida. Quando nós vivemos em função do Evangelho, então a gente não vai estar preocupado com os nossos bens, com os nossos sentimentos, com os nossos interesses. A gente vai estar preocupado com o reino de Deus. Quando o Cristo é mais valioso para nós, irmãos, a gente vai olhar para Cristo e vai dizer, veja, se Deus ele conseguiu me amar de tal forma que eu que era inimigo, me tornei agora filho de Deus, como que eu vou poder rejeitar? Como que eu vou poder rejeitar o amor? Como é que eu vou poder rejeitar, negar amor às pessoas que são meus inimigos? Se Deus amou os seus inimigos, e irmãos, Deus ele não tem motivo para não odiar os seus inimigos, porque os seus inimigos estão de fato pecando em tudo que eles estão fazendo contra Deus. Mas nós, irmãos, muitas das inimizades que nós temos aqui na terra, nós demos causa, ou nós jogamos gasolina num mau relacionamento, ou nós não somos perfeitos e as pessoas encontraram motivos para nos odiarem.
sejam justos ou injustos. Independente disso, irmãos, nada disso importa. Se eu e você, a gente está preocupado em amar ao Senhor. Se a sua riqueza é o galardão celestial. Se a sua preocupação é ser gracioso. Veja, esse é o princípio, irmãos, para a gente poder agir de modo santo e perfeito em todas as circunstâncias. Você perguntar, qual é a graça? Em que eu estou sendo gracioso nisso que eu estou fazendo? Veja, até quando você precisar entrar na justiça contra alguém, até quando você precisar se defender, até quando você precisar até mesmo tirar a vida de uma pessoa em legítima defesa, você deve estar pensando, qual é a graça? Porque eu estou agindo isso, dessa forma, eu estou fazendo essas coisas, porque eu estou fazendo para o bem daquela pessoa, para o bem meu, para o bem da humanidade, mas principalmente para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele tira vidas e ele ordena na sua lei que vidas sejam tiradas em casos específicos, né? Em caso de alguns crimes terríveis e em caso de legítima defesa também. Deus, ele permite que isso seja feito. Mas a questão é, seu coração, onde é que o seu coração está quando você quer entrar na justiça? Onde é que o seu coração está quando você quer exercer o seu direito de defesa? Seu coração está preocupado em glorificar a Deus? Seu coração está preocupado em salvação de almas? Você está preocupado em ser gracioso em tudo que você está fazendo? Se essa for de fato a nossa preocupação, irmãos, a gente pode ter certeza de que a gente vai agir de modo santo. Mas geralmente, a gente maldiz apenas para se defender com o coração cheio de ódio. Que a gente quer que aquela pessoa que falou mal contra nós, ela seja destruída, eliminada. A gente queria que ela nem existisse. A gente, em vez de amar, a gente, em vez de dar outra face, em vez de a gente estar disposto a perder tudo, se for para que Deus seja glorificado, a gente está preocupado em não perder nada, em odiar, para a gente poder continuar defendendo os nossos próprios interesses nesse mundo. Mas se Jesus Cristo, irmãos, transformou o nosso coração a ponto de nos salvar do inferno e nos levar para o céu, a postura do nosso coração, irmãos, nossas ações aqui nesse mundo devem refletir essa transformação. Nós devemos ser misericordiosos, como também é o nosso Pai Celestial. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar, irmãos, o Salmo de número 3, em resposta à palavra do Senhor.